Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre, o professor de Sociologia. A gente vai tratar hoje na aula de Enem violência de gênero e raça, tá legal? Para essa aula aqui, eu trouxe bastante gráficos, porque a gente precisa entender os dados, porque eles se desempenham de maneiras diferentes, dependendo da população que a gente está analisando. Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de violência no Brasil, a gente está falando de uma violência em níveis epidêmicos. O que isso quer dizer? Que o grau de violência que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é tão gigantesco que afeta a todos a todo momento. Veja só, quando a gente fala de violência no Brasil, a gente fala que afeta homens e mulheres, a gente afeta brancos e negros, ricos e pobres, idosos e jovens, no nosso cotidiano. Todos os dias, na maneira com que a gente lida com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso dia a dia, com a nossa organização, até com a maneira com que a gente lida com a cidade, tá? Agora, para a gente começar então a falar sobre violência, a gente vai ter que entender alguns dados, tá legal? Porque é através deles que a gente vai conseguir perceber algumas diferenças. Bom, numa outra aula de Enem, eu já trouxe isso daqui, olha, esse gráfico aqui, que fala sobre taxa de homicídios por raça e cor a cada 100 mil habitantes, ok? Agora, eu acho que, como a gente vai tratar muito de taxa, acho que vale a pena a gente entender exatamente o que eu quero dizer com taxa. Imagina só, quando a gente está tratando de taxas, é que a gente está comparando populações iguais, ok? Imagina o seguinte, a população A tem 20 milhões de habitantes, a população B tem apenas 2 milhões de habitantes. Se eu comparar numericamente a violência ou qualquer outro evento que esteja acontecendo nessa população, os números vão ser muito discrepantes. Então eu transformo matematicamente em taxa. E aí, independentemente do tamanho da população, eu vou comparar tamanhos iguais. No caso aqui, 100 mil pessoas em cada taxa. Se você está entendendo mais ou menos como é, esse rapazinho aqui está entendendo, então quer dizer, taxa significa a frequência, a chance de alguma coisa acontecer? É por aí, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então vamos dar uma olhada aqui, voltando então para aquele gráfico, taxa de homicídios por raça e cor a cada 100 mil habitantes. Então o que isso mostra para a gente? A linha azul está mostrando a taxa de homicídios em negros e a linha laranja está mostrando a taxa de homicídios de não negros. Então, o que isso mostra para a gente? Que há muita mais chance, é muito mais frequente o homicídio de pessoas negras. A gente está comparando a mesma população. Ok, mas você pode perguntar assim, mas a violência afeta as pessoas de maneiras diferentes? É isso que eu estou querendo, é isso que você está querendo dizer, professor? É exatamente isso. Vamos dar uma olhada. Quando a gente vai tratar qualquer assunto dentro da sociologia, a gente vai perceber que determinados eventos afetam as pessoas dependendo de alguns marcadores. O que é marcadores? É algumas características que nós carregamos junto conosco, junto com a gente. Veja só. Determinados tipos de eventos, e agora a gente vai falar de violência, determinados tipos de violência acontecem de maneira diferente dependendo da classe que você pertence, da classe econômica que você pertence. Dependendo da raça, dependendo do gênero, se homem ou mulher, dependendo da idade, se velho ou novo, as violências também vão acontecer, os tipos de violência e a frequência também vão ser diferentes. E perceba só, quando a gente está falando de marcadores, a gente não carrega apenas um marcador. A gente conjuga alguns desses marcadores. Eu posso ser, por exemplo, da classe alta, negro, ou posso ser mais velho, mulher, eu posso ser branco, da classe pobre. Perceba que dependendo dessa conjunção, desse jogo aí de marcadores, os eventos que acontecem na sociedade também acontecem de maneiras diferentes. Quer ver? Vamos lá. Você pode perguntar assim, mas armas de fogo matam todo mundo, independente de marcadores, certo? Certo. Mas olha só, eu trouxe aqui um gráfico
E esse gráfico ele parece confuso no princípio, mas ele é muito simples. Ele tem basicamente o quê? Olha lá em cima, homicídio por armas de fogo e outros meios. Isso quer dizer o quê? Que é um gráfico que está mostrando a quantidade de assassinatos que são feitos através de armas, né? E a outra por outros meios qualquer. Pode ser faca, pode ser estrangulamento ou qualquer outra forma de matar alguém. O que a gente vai ver aqui? Aqui embaixo está escrito que a barrinha vermelha significa homicídios por arma de fogo. E a barrinha azul? Por outros meios. Qual que é a conclusão que a gente consegue tirar desse gráfico? Olha lá. Lá no começo do gráfico, a gente vai perceber, entre 1980 e 1990, por aí, que a maioria dos assassinatos no Brasil ocorriam como? Por outros meios, não por armas de fogo. Da década de 90 para cá, as coisas começam a se equilibrar, até que chega um determinado momento que a quantidade de assassinatos por armas de fogo é muito superior à quantidade de homicídios feitos de outras formas. Então a gente começa a perceber a importância das armas de fogo para o aumento da quantidade de homicídios. Está percebendo que os homicídios vão aumentando ano a ano? Agora perceba só, esse gráfico aqui, ele traz o quê? Ele traz um ponto ali, escrito Estatuto de Desarmamento, que entre do final de 2003 e início de 2004. O que acontece quando tem esse Estatuto de Desarmamento? Né? Há um desincentivo na venda de armas. A ideia era diminuir a quantidade de armas na população. E o que mostra esse gráfico aqui? Que aquela subida deu uma parada. Vamos olhar num outro gráfico aqui, porque esse outro gráfico são os mesmos dados, só que ele está mais limpo, ok? Perceba aqui essa linha azul. Essa linha azul são os homicídios que estavam crescendo ano a ano, ok? Em um determinado momento, em 2003, final de 2003, início de 2004, aquela subida deu uma parada. E aí, você vê a linha azul, ela dá uma diminuída, depois no final que começa a crescer de novo. Agora vamos imaginar o seguinte, a gente faz um cálculo que é uma linha de tendência. Se não tivesse acontecido nada aqui entre 2003 e 2004, como é que seria a quantidade de assassinatos? É essa linha amarela aqui continuando. É como se a gente pudesse traçar uma linha de tendência e se não acontecesse nada, ela estaria aqui em cima, ok? Mas não. A linha veio aqui para baixo. Você percebe que, então, entre a linha azul e a linha amarela, forma mais ou menos um triângulo? Sim? Então, vamos lá. Vamos pegar e desenhar esse triângulo aqui. Se a gente calcular a área desse triângulo, o que a gente vai descobrir? A quantidade de pessoas que deixaram de ser mortas entre 2003 e 2016 a partir da criação do Estatuto do Desarmamento. 197.202 vidas deixaram, 197.202 pessoas deixaram de morrer durante esse período de 2003 a 2016, ok? Muito em parte por causa do Estatuto do Desarmamento. Menos armas, aconteceu menos homicídios, ok? Agora vamos trazer os marcadores de novo, porque a gente precisa entender o seguinte, que dependendo do marcador, a violência e os eventos, de maneira geral, acontecem de formas distintas. Veja só, o que traz esse gráfico aqui? Esse gráfico, para facilitar, eu dividi ele em duas metades, metade 1, metade 2. O que mostra metade 1? Metade 1 é antes do Estatuto de Desarmamento. E o que mostra metade 2? Depois do Estatuto do Desarmamento, ok? Ok. A linha que está andando aqui, que tem uma bolinha, é a população branca. A linha que tem um triângulo lá em cima é a população negra. Perceba só, o que acontece a partir de 2004 aqui?
A partir de 2004, que foi quando se instituiu de verdade o Estatuto do Desarmamento, a população, o número de homicídios da população branca diminuiu consideravelmente. A mesma coisa não aconteceu com a população negra, continuou aumentando, foi o inverso. Você percebe que uma mesma política pública de segurança afetou populações diferentes, porque nós carregamos marcadores diferentes? O Estatuto de Desarmamento foi muito positivo para a população branca no quesito a homicídios, mas não teve o mesmo resultado com a população negra, ok? Ok, então isso a gente quer dizer que a gente vai entrar então num conceito de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É entender que determinadas populações ou grupos são mais vulneráveis pelas condições e contextos sociais a que estão expostos. Por exemplo, condições de moradia. Se naquele local onde aquela população mora, tem escolas de qualidade, tem parques, tem bens, tem acesso a bens culturais. Porque a gente sabe que a maneira com que a gente lida, né, com a nossa região, com o nosso bairro, também influencia nos índices de criminalidade. Segurança pública. Tem iluminação pública lá? Porque esse também é um contexto. Quanto mais iluminação pública, menos violência existe naquela região. E o policiamento? Como é que o policiamento chega lá? Ele chega tão bem como em outras regiões bem policiadas? Fontes de conflito. Aquela região tem fontes de conflito dentro dela, como, por exemplo, tráfico de drogas, facções, guerras entre facções, milícia. Isso também vai influenciar na taxa, no número de homicídios, na criminalidade daquela região. E tem também a ver com o local, né? Locais que são mais ermos, assim, também levam a determinados tipos de violência. Locais privados, a gente sabe que determinados crimes, determinadas violências também se dão em ambientes privados. Então, dependendo do local, também existe essa diferenciação. No caso de local privado, a gente pode falar muito do quê? De violência doméstica, de violência contra a mulher, de violência de gênero, que é o que a gente vai começar a falar agora, que se você for lá no PET 3, lá do primeiro ano, você vai ver um quadro bem legal, que é do Atlas da Violência de 2019, mas eu dei uma aumentada num pedacinho desse gráfico e ele está aqui. Vamos dar uma olhada no que ele está dizendo. Que de 2007 a 2017, ou seja, nesse período aí de 10 anos, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 30%. A taxa. Só que a taxa de mulheres não negras, ou seja, de mulheres brancas, cresceu só 4,5%. Ué, mas por que não tem o mesmo marcador? Não é um marcador de gênero? Não são todas mulheres? Sim, ué, mas tem outros marcadores inclusos aí. A de raça, ok? E aqui a gente vai ver outros números que chamam a atenção da gente. Olha, o número de mulheres mortas por armas de fogo na residência cresce 28,7%. Número de pessoas, mulheres mortas dentro de casa com armas de fogo. E aqui eles fazem uma pergunta. Aumento dos homicídios de mulheres ou dos feminicídios? Não, peraí. Feminicídio não é homicídio de mulher? Não é tão simples. Vamos dar uma olhada. Vou contar duas historinhas para vocês. Primeira, a história número 1. 2 pessoas vão assaltar um determinado comércio, a polícia é chamada e durante a fuga há troca de tiros, ok? Entre bandidos e policiais. Uma mulher estava passando por ali e ela é alvejada, morre. Isso é feminicídio ou é um homicídio com mulheres, de mulheres? A história número 2. O companheiro chega em casa, briga com a esposa, violenta ela e acaba matando. Qual dos 2 casos se configura como feminicídio? Vamos dar uma olhada aqui, é o caso número 2, por quê? Vamos dar uma olhada no conceito de feminicídio, está lá no Código Penal Brasileiro. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido por razões de condição de sexo feminino, ou seja, o assassinato aconteceu porque ela é mulher, não é porque estava passando por ali. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ok? Ok. Qual que é o nome que nós damos para crime de ódio, que envolve o desprezo, o preconceito, a hostilidade, a exclusão e a discriminação da mulher? Misoginia.
ok? Mas olha só, o feminicídio, ele não é, ele acontece, ele é a ponta do iceberg, né, de uma série de violências. Antes do feminicídio, pode acontecer tudo isso daqui em volta. Violências verbais, violências físicas, violências sexuais, psicológica, controle, privações, controle do corpo, privação da saída da mulher de casa para ir ao trabalho, esse tipo de coisa. Tá legal? Ok. Agora, então, vamos dar uma olhada num gráfico sobre a violência contra a mulher. O que está mostrando aqui? A linha azul está falando sobre a taxa de homicídios de mulheres negras e a linha laranja, a taxa de homicídios de mulheres brancas. É o mesmo marcador, gênero, mas aqui entra, então, o outro marcador, o marcador de raça. E a gente vai perceber que se você for mulher e negra, há muito mais chance, a frequência de assassinatos é maior para esse grupo. Tá legal? Ok. E olha só, lembra que estava falando sobre o número de assassinatos lá? Dentro de casa por armas? O que a gente vai ver aqui? Que a linha azul é a taxa de homicídio na residência. Do quê? De mulheres. Tá vendo essa linha cinza? O que é? É a taxa de homicídios por armas de fogo dentro na residência. O que a gente percebe daqui? Que conforme aumento de número de assassinatos, o número de homicídios dentro de casa com armas de fogo, quem é que acaba sofrendo com isso? As mulheres. Então a gente sabe que o aumento do número de armas de fogo dentro de casa significa também o número de aumento de assassinato de mulheres, feminicídios, ok? Ok, para a gente ter uma ideia aqui, do que o homem morre? Basicamente, o homem morre de arma de fogo mesmo. 77% das mortes dos homens são por arma de fogo. Mas as mulheres também morrem muito por isso, né? 53% ali, veja só. Mas perceba só como que o feminicídio também ele se mostra de uma maneira diferente. Olha lá, as mulheres elas morrem muitas vezes de instrumento cortante, instrumento contundente e enforcamento. Esse tipo de coisa praticamente não acontece com homens. Olha só o feminicídio, a violência de gênero aparecendo na maneira de se matar as pessoas, no caso aqui, as mulheres. E aqui, e violência contra LGBT? Vamos dar uma olhada aqui, porque a partir daqui eu não vou mais mostrar gráfico. Por quê? Porque dá uma olhada só no resultado final do Atlas da Violência. Não sabemos sequer qual é o tamanho da população LGBT. Uma vez que o IBGE não faz qualquer pergunta sobre orientação sexual. Por outro lado, as polícias, em geral, nos registros de violência, também não faz qualquer classificação da vítima segundo a orientação sexual. Ou seja, eu não tenho gráficos para mostrar porque nós não temos dados sobre isso, ok? Agora, isso não quer dizer que não acontece, muito pelo contrário. Quando a gente vai tratar um pouco sobre LGBT-fobia, né? A gente tem alguns dados que são feitos por algumas organizações não governamentais e eu trouxe apenas 2 aqui para chamar a atenção. Uma é o fato da violência física mesmo. A expectativa de vida de pessoas trans é em torno de 35 anos. E boa parte dessa expectativa se dá pelo assassinato de pessoas trans, ok? E a outra tem a ver com a violência simbólica. Eu falei de violência simbólica em outra aula, dá uma olhada lá. Suicídio entre jovens. É maior, 8,4 vezes maior as chances da LGBTfobia levar os jovens a se matar. Essa é uma violência simbólica que se dá numericamente muito expressiva, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, foram bastantes gráficos, mas acho que deu para entender. Até a próxima.